a Saudade. questão. Ora, nada como um golinho de suco de goiaba para começar. Com vodka. Que não é, pronto, é um café, mas é um café e pode ser um sumo, pode ser o que seja. É o café na nossa, no mais importante, no simbolismo, né? E, portanto, não podendo estar ainda fisicamente um com o outro, bebemos este café simbólico através da internet, do online e, e sempre com o mesmo prazer. E até foi bom marcarmos o café para hoje, porque, porque eu gostava de dizer qualquer coisa em relação ao conflito israelo-palestino, ahm, que teve alguns desenvolvimentos neste último mês, nomeadamente após o ataque do Hamas, que vitimou os números. Eu acho que a última vez que vi estava à volta dos oficiais, pelo menos 700, à volta dos 700 mortos. E depois tudo o que começou a advir daí, e, e lá está. E a polarização que começou a advir daí mostrou como um mundo de maior comunicação não é um mundo de mais informação, porque gerou-se aqui uma questão de barricadas, quase literalmente, em que tu ou és pró-Israel ou és pró-Palestina. E se fores pró-Palestina, quer dizer que apoias terroristas, e se fores pró-Israel, quer dizer que apoias o que Israel tem feito. Portanto, é mais ou menos isto, mais ou menos por aqui que se está a colocar a discussão. E parece que não há lugares para nuances, não há lugares para contextos, não há lugares para nada. Eu acho que tu podes, como é óbvio, mas as coisas óbvias são menos óbvias muitas vezes quando somos assoberbados pelas notícias e por toda essa narrativa. Tu podes apoiar a causa palestiniana e condenar os atos terroristas do Hamas. Da mesma maneira que não tens de ser antissemita, nem ter qualquer tipo de ódio para com os judeus, para condenar o Estado de Israel em muitas coisas. Mas isto parece uma conversa impossível no meio de todo o ruído que está a existir. Uma conversa impossível. Portanto, algumas coisas que após este conflito, né? Portanto, este último desenvolvimento do conflito, um conflito que dura desde a criação de Israel. Portanto, Israel, enquanto Estado moderno, foi criado em 47, se não me engano, 47, e logo imediatamente começou a guerra de 47-48, porque o que aconteceu foi que as Nações Unidas recomendaram a divisão da Palestina numa Palestina judaica e numa Palestina árabe. E os judeus aceitaram essa proposta, mas os árabes rejeitaram e, portanto, desde logo daí começou este conflito. E é importante referir que há uma grande fatia judaica, de judeus, que não é sionista. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não concorda com a existência de um Estado que represente uma etnia religiosa que é o judaísmo. Porque no livro religioso, no seu livro religioso, o Torá, é dito que o judaísmo, os judeus devem mesclar-se com todos os povos e fazer parte de todos os outros povos. Esta pretensão que antecedeu a criação do Estado moderno de Israel é relativamente recente, porque o sionismo apareceu
no fim do século XIX, se eu não me engano, 1898. Portanto, é algo muito recente e que ganhou toda a força do mundo, não é? Após o Holocausto, em que o povo judeu foi perseguido. E a pretensão sobre aquela terra vinha justificada pelo facto de ser a terra onde os judeus tinham vivido há cerca de 2500 anos atrás. Portanto, algo que não diz muito às pessoas que lá estavam, não é? A quando da criação do Estado. Muito bem. O Estado foi criado em 1947, logo com uma guerra, em que foram desalojados cerca de 750 mil pessoas, entre desalojados e mortos, mais ou menos. Sabes que estes números nunca é 100%, nunca se sabe 100% o número correto, mas anda à volta mais ou menos desse número por aquilo que eu vi. E o Hamas, a organização terrorista Hamas, foi criada em 1987, portanto 40 anos depois. E não é preciso ser um historiador profissional para saber que antes da criação do Hamas havia houve muitos episódios de violência. E portanto, hoje o que nós reparamos, o que nós vemos é, se não condenas veementemente aquilo que o Hamas fez e que todos nós já ouvimos e que parece para lá de cruel e bárbaro, então estás a apoiar ou melhor, tens de condenar o que o Hamas fez, e isso quer dizer que tens que apoiar Israel, de certa forma. Porque não é possível defender a causa palestiniana e apoiar e criticar e estar contra aquilo que o Hamas fez. Segundo a forma em como a discussão pública anda a decorrer, super polarizada. Eu queria só, até mesmo para minha própria compreensão, que você falou, citou isso 2 vezes, né, a causa a causa palestiniana e a causa israelita, israelense, não sei. Mas afinal de contas, o que que é a causa palestiniana? Eles querem expulsar os judeus do terreno palestino? Houve. Houve um Estado moderno que foi criado em 1947, onde já existiam pessoas, e que tendo a maior justificação o facto do povo judaico ter existido naquela zona 2000 anos atrás, 2500 anos atrás. Não é? E eu percebo que é muito difícil para a população que lá estava aceitar isso, do pé para a mão. Não é? E tanto assim é que não bastando isso, Israel tem procurado crescer e aumentar a sua zona de influência naquela região. Não é? A faixa de Gaza, que tão badalada é nas notícias, que é muitas vezes uma espécie, que parece ser uma espécie de prisão a céu aberto para muitos palestinianos, que são uma espécie de cidadãos de segunda, que veem muitos dos seus direitos uh, coartados, e que agora aparentemente estão a ver a água cortada, o fornecimento de água, de luz, de comida, muito, muito, muito afetados pelas operações israelitas. Né? E isso é outra coisa chocante que eu tenho visto, e até entre intelectuais, que é falar deste conflito sem referir como é que este conflito começou. E este conflito começou com a criação de um Estado numa terra onde já existiam pessoas. E do lado tens um Estado com armas nucleares, com apoio internacional. Tens um Estado cujos cidadãos ou pessoas da mesma etnia detêm um grande poder nos Estados Unidos, detêm posições de grande poder nos Estados Unidos,
seja ligados à governamentação, seja ligados a Hollywood, seja ligados à banca. Portanto, e do outro lado tens os palestinianos, que acaba até por ser um bocadinho. Outra ironia muito engraçada é que, mesmo dentro dos povos árabes, os palestinianos são um bocadinho o patinho feio e só são utilizados quando dá jeito para criticar o Ocidente. É como se fossem quase, e aqui vou dar esta comparação, porque permite perceber, é como se fossem quase o que os ciganos são muitas vezes para muitos povos, né? Vistos assim, de maneira preconceituosa. Mas quando dá jeito, aí sim, defender a causa palestina. Porque tu não vês muitos, ou não vês nenhum país árabe a conceder abrigo e a conceder o papel de refugiado a palestinianos que desejam fugir e escapar daquele inferno. Portanto, tu aqui tens uma história cheia de nuances e eu não posso dizer muito mais do que isto porque não sei em que dados confiar, percebes? Agora o que sei se tu restringires a causa palestiniana ao grupo terrorista Hamas, estás a cometer um ato de má fé e a desvirtuar uma conversa que é muito mais complexa. Por outro lado, a criação do Estado de Israel, só para terminar, já foi feita há quase 80 anos atrás, né? E portanto já há gerações que também não têm culpa nenhuma. Gerações de israelitas que nasceram ali sem ter culpa nenhuma. Portanto, a resolução desta questão, que já dura há muitas décadas, não vejo como poderá ser solucionada, mas o que me custa muito, muito é ver a forma polarizada e arcaica e falaciosa em que se está a colocar esta questão. Então, parece-me que é uma questão onde a ONU determinou que parte da Palestina pertence a Israel. Isso. E os palestinos querem, ou seja, houve uma Palestina. ocupação de parte da Palestina por Israel, que foi autorizada, de certa forma, Por o Israel, atenção, Israel não existia. Portanto, não houve uma ocupação por parte de Israel. Houve a criação do Estado moderno de Israel em terras que eram ocupadas. Percebes? entendi. E portanto, deslocou-se cerca de 750 mil pessoas, que eram as pessoas que viviam naquela terra, não é? E deslocou-se, não me parece que tenha sido um processo amigável, não é? Para a criação do início do Estado de Israel. E pronto. E pessoas que perderam tudo, né? Porque se tinhas lá a tua casa, se fosse o que fosse, estivesses lá, ao teres de sair, como é óbvio, perdes tudo, né? Não foste ressarcido por isso. E muitos até a vida, Então, como é óbvio. a Palestina quer voltar a ser Palestina sem o Estado de Israel. Pois, o Hamas quer isso. Eu acho que o Hamas, se pudesse, mataria todos os judeus. Mas o Hamas controla a Palestina? Eles O estão Hamas, envolvidos na política ou é só a um Pal- grupo terrorista? tu tens de perceber que o Hamas já teve poder político na Palestina. Não sei se continua a ter ainda. Mas é preciso que percebas que a Palestina não é um Estado e não é um Estado, porque não é reconhecido por grande parte dos países ocidentais, ou quase todos. Percebes? Não reconhecem o Estado como um Estado independente, o Estado palestiniano. E do outro lado tens Israel, que é reconhecido e que é, pronto, enfim, né? Que é tudo. Agora, o que é que querem? Não sei precisar. Podemos só imaginar que não querem a situação como está, né? Porque a própria faixa de Gaza, que é uma espécie de prisão a céu aberto, e este termo não é meu, é um termo que ouvi, e, e uma comunidade internacional que é meio que tem sido ao longo de décadas meio cega e surda para esta questão. E
chamar um conflito, podemos chamar um conflito, mas quando há um desequilíbrio tão grande entre as duas partes, como há entre Israel e a Palestina, percebes? Se tu vais ver o número de mortes ao longo dos anos, de um lado e do outro, não é sequer comparável. É, não sei, é uma largueza, é uma diferença de escala muito, muito mais palestinianos mortos ao longo dos anos, muito mais. Eu quero te dizer 20 ou 30 vezes mais, e se calhar não estou a exagerar. Ok? Mas E normalmente Israel diz, se posiciona mais como na defensiva ou o que parece, assim, é interessante porque, assim, você está muito mais por dentro do assunto do que eu. E a visão eu tô tendo aqui a visão da pessoa que vê telejornal, o que eu não vejo, mas, assim, a notícia que chega até a mim, que é a visão que eu tenho hoje desse conflito? Que é um conflito religioso, a ideia que eu tenho, não estou dizendo que seja isso, é a percepção que me chega, que é um conflito religioso, que a Palestina é a parte ativa que está sempre no ataque, sempre tentando, eh, de alguma forma, sei lá, atacar Israel, e Israel é um país reativo, que está na defensiva, reagindo, ou seja, se a gente fosse claro, falar em mocinho, né, e vilão, a Palestina, no caso, né, usando o Hamas para representar a Palestina, o que não é correto, porque eu não creio que todo mundo dentro da Palestina esteja de acordo com a forma como o Hamas está lidando com a situação. Seria o Hamas a história dos Estados Unidos e Rússia, por exemplo, né, o Hamas seria a Rússia e a Israel seria os Estados Unidos. Sempre essa é a tal polarização que estás a falar. E eu sinceramente não sei se é isso que está acontecendo. Não sei, porque eu acho que poucas pessoas o que eu te falei antes da gente começar, desde que eu entendo por gente, há uma guerra acontecendo ali. E eu nunca entendi. Até hoje eu não sei o que que é. Eu tô com 40 anos, eu não sei o que que é, eu não entendo. Mas sempre tive essa ideia de que é um conflito religioso. Sempre tive a ideia que aquilo, a maior parte do problema deles ali está relacionado ao islamismo e ao judaísmo. E pronto, eu não sei até que ponto que isso é parte do conflito, ou se é só pela. é parte, mas eu diria que o essencial é uma questão de território, percebes? É uma questão de território. E não me surpreende que essa seja a visão com que tu fiques a partir das notícias, como é óbvio. E na verdade o que tem mudado, o que tem vindo a mudar um bocadinho é o facto da internet ter permitido outro ponto de vista que antes não era permitido. Porque digamos que a narrativa oficial é mais ou menos essa que tens dito, que disseste. Sim. Mas na prática, no terreno, não me parece que seja bem isso que sucede. Ok? E se nós quisermos classificar, e acho que devemos classificar o Hamas como uma organização terrorista, como é óbvio, temos que classificar o Estado de Israel como um Estado terrorista. Não há como. Não há como, e se houver como, eu gostava de saber com base em que métricas é que podemos dizer que um é e o outro não é. Mas esses Ok? mesmos comportamentos que o Hamas tem apresentado, por exemplo, a última notícia que eu tive foi do assassinato das mães, né, o matarem crianças, degolarem crianças, pelo menos da parte do Hamas, essas notícias chegam até nós, eu não chegaram até mim pelo menos, e eu nunca ouvi nada disso do lado de Israel. Não Sim, quer dizer que não exista, eu nem sei se exista, mas parece que, existe. o Ham Se tu agora pesquisares, porque lá está outra vez, por causa das redes sociais e assim, vais ver que a resposta de Israel na faixa de Gaza já matou muitas crianças. Muitas crianças. mas com esse mesmo nível de barbárie? O, Ou o, o, como efeito o, colateral do o combate, por argumento exemplo? é, o Hamas mata indiscriminadamente, enquanto que o Estado de Israel não, procura não fazer isso. Pergunto, acredito ou não, não consigo acreditar, percebes? Não consigo acreditar, porquê? Porque de um lado está um Estado que tem o apoio internacional,
que detém um grande poder nos Estados Unidos, visto muitos judeus terem posições de poder nos Estados Unidos, e portanto conseguem controlar a narrativa de uma forma que é, enfim, que eu nem sei a partir de que momento. Por isso é que tudo o que eu te disse são mais ou menos pontos assentos. A criação de Israel, a criação do Hamas, a guerra logo em 47, enfim, essas coisas. São coisas em que toda a gente concorda e que mais ou menos é tido como ponto assento. De resto, entras num terreno tão escorregadio, tão manhoso, mas repara como tu tens essa ideia clara a partir de ver, a partir das notícias. O que não espanta, não é? Porque se estás a ver notícias, olha, por exemplo, Portugal não reconhece a Palestina enquanto um Estado independente. Muito poucos países reconhecem no Ocidente. Muitos poucos. E, portanto, não espanta isso. Não é? E durante muito tempo tu não tinhas forma de saber o que realmente se estava a passar lá, sem ser através dessa narrativa. Só que agora, porque toda a gente tem um telemóvel e toda a gente pode postar coisas online, há outras coisas que vão saindo, não é? Mas, outra vez, o meu grande ponto aqui é contra a polarização que se vê sobre este conflito. Eu não tenho qualquer solução, não tenho qualquer resposta. Não me parece que seja viável abolir o Estado de Israel passado 80 anos, e para já isso nunca aconteceria, visto o poderio que o mesmo tem. E a não ser que os judeus israelitas estejam a pensar, perdão, matar todos os árabes palestinianos, vão ter que arranjar uma forma de viverem em conjunto. Portanto, que forma? Através de uma concordância de fronteiras. Repara, tu depois, por exemplo, tens no meio a cidade sagrada de Jerusalém, não é? Que é também muitas vezes palco de disputa por parte de quem tem o controle ou quem não tem o controle. E, portanto, é uma questão sem fim. E não deixa de ser engraçado, porque eu já vi algumas entrevistas e, basicamente, quando o entrevistado é ao palestiniano ou um forte defensor da causa palestiniana, a pergunta que o apresentador faz, e neste caso foi o Piers Morgan, que eu desisti de ver depois disso, é claramente sempre a mesma, que é condenas o Hamas, condenas o Hamas, condenas o Hamas, e parece que tudo o que digas fora disso estás a desvirtuar a conversa. Condenas o Hamas ou não condenas o Hamas? O terrorismo, Hamas, terrorismo. E é engraçado como se está a funilar a questão. Última coisa, houve um bombardeamento a um hospital há 3 ou 4 dias, na faixa de Gaza, e o Hamas disse que foi Israel, e Israel diz que foi o Hamas que fizeram eles que auto-infligiram esse ataque para que a comunidade internacional tivesse mais compaixão. Pronto. E agora acreditas em quem? Não faço ideia. Percebes? Não faço ideia. Eu acho que foi Israel, mas com base em quê? Com provas irrefutáveis, não há. Entendes? E, portanto, é a complexidade deste conflito. Em pleno século XXI, em que os meios de informação são o que são, em segundos podemos saber o que é que se passa do outro lado do mundo, e incrivelmente isso não nos aproxima da verdade. Até porque, pronto, isso já foi escopo de várias conversas que nós tivemos, mais informação não necessariamente é mais esclarecimento, né. Pelo E, contrário, a gente vê que quanto mais informação é jogada no ventilador, mais confuso todo mundo fica, porque é muito fácil você ver pessoas, ah, de algum renome ou com alguma credibilidade, falar A e outra pessoa com credibilidade igual ou equivalente falar B. E aí você como é que eu, que não sou uma pessoa de credibilidade, julgo isso? É complicado. Não tem acesso aos dados. Tudo que chega pra gente vem mastigado, vomitado, você não sabe, tipo, manipulado de todas as formas possíveis, a gente só pega o resto do resto. De vez em quando acontece na internet, né, de alguém que tem acesso a algum dado, alguma coisa, igual foi aquele Snowden, né, sim, sim. que aparece aí, dá uma Mas louca.
E mesmo assim vai saber, mano. Vamos só passar hum, de tema, porque focaste isso e eu há algo que eu quero dizer sobre isso. É verdade que mesmo os relatos individuais que nós vamos vendo, vídeos, postagens de pessoas no terreno ou de pessoas que estão a sofrer, têm a sua importância, mas podem ser casos isolados também, ou não. De alguma forma podem nos aproximar de algum tipo de nuance ou de verdade maior, mas não é óbvio. Em relação ao que disseste do Snowden, e eu acrescento o Assange, porque eles acabam por estar a viver em situações parecidas, estão acolhidos em embaixadas, o Snowden, se não me engano, continua na Rússia, e o Assange, se não me engano, eu não sei se é Noruega ou Finlândia, ou Suécia. É um desses três, está num desses três, se não houve qualquer desenvolvimento posterior. E eles mostraram uma coisa, Atos. Eles mostraram muitas coisas. Né? O Assange, com o Wikileaks, uma espécie de agência noticiosa informal, mostrou muitos crimes de guerra americanos, sobretudo no Médio Oriente. O Snowden mostrou, por exemplo, como os Estados Unidos espiava os seus aliados e não só, os seus cidadãos, enfim. E quê? Percebes? E quê? Portanto, isto, o que eu quero dizer é que vamos ainda complexificar a conversa, porque nós podemos dizer, não temos acesso à verdade e, portanto, não sabemos no que acreditar. Muito bem. Neste caso, do Assange e do Snowden, tu tens acesso a uma verdade que estava fora do nosso alcance e alguém com, deixem-me usar figurativamente, duas bolas do tamanho do mundo, têm coragem, de fazer leak desses documentos, o outro de ir publicando notícias, com base também de informações privilegiadas que tinha, sobretudo sobre o que era as operações dos Estados Unidos e aliados no Médio Oriente, e que as pessoas não querem saber. Criou-se ali um burburinho durante os tempos e passou. Passou porque, entretanto, saiu o novo iPhone e porque, entretanto, saiu o novo jogo e enfim, epá, há que festejar e há que celebrar e há que... As pessoas não querem saber. Portanto, Atos, nós temos o que merecemos. 100%. Temos o que merecemos. Temos o mundo que merecemos. As injustiças que merecemos. Porque nós somos este bichozito que, se conseguir um prazerzito imediato, não quer saber. Depois das provas que saíram e que essas duas pessoas pagaram com a liberdade, com a sua qualidade de vida, com tudo. Com tudo. Só não pagaram com a vida. E... Repara, o Snowden ele trabalhava onde? Ele trabalhava numa agência americana, não era CIA, epá, esquece-me sempre. Lembro mais vezes onde é que era, outras não. Mas enfim, imagina-te, trabalhas numa grande instituição dos Estados Unidos, com acesso a informações confidenciais, deves ganhar um dinheirinho valendo, não é? E começas a perceber de coisas que o teu país faz e começas a perceber de processos e de procedimentos e o que seja, e começas a ter um diálogo interno, né? um conflito interno entre a qualidade de vida que tens, o potencial que podes ter no desenvolvimento da tua carreira, etc, etc, e a consciência de saberes que há coisas horríveis a acontecerem. E tu decides de forma muito... Aliás, para mim são dos seres humanos mais corajosos que eu posso pensar. Ou burros. Sério. Dás aquilo ao mundo ou ingênuos. Porque Ou pensas ingênuos, para não que ser vai, tão... que vai criar alguma mudança. Mano, eu não sei, às vezes quando eu vejo, é engraçado estás a falar isso, porque eu tive eu vi uma série aí esse fim de semana com a minha namorada,
tá no Netflix, A Queda da Casa de Usher, não sei o nome em inglês. Mas é uma série que fala basicamente de uma família que é da indústria farmacêutica e fizeram, lá vai spoiler, né, e meio que fizeram um pacto lá com uma entidade que eu não sei qual é, e pronto, conseguem tudo, controlam tudo e tal. E assim, uma coisa que me chamou a atenção nessa série, e vai ao encontro do que estás a dizer, é a abertura com que eles falam tranquilamente. Normalmente, eu até comentei isso com a minha namorada, falei: "Não é impressionante eles falarem disso, coisas que eram veladas há uma década, 2 décadas, 3 décadas atrás, ninguém jamais chegaria numa série de televisão e falaria abertamente, por exemplo, que existe a intenção de uma farmacêutica em apenas lucrar e tal, que o capitalismo é simplesmente enquanto enquanto ele puder tirar dinheiro e for, e as vidas que forem tiradas para que esse dinheiro seja gerado for aceitas de forma mais ou menos aceitas, né, não haja uma represália muito grande, eles vão fazer isso abertamente. Então eles falam de temas que eram completamente velados de uma forma muito aberta, e é isso que estás a dizer. Eu fiquei pensando assim, é engraçado porque tem que haver nós, o ser humano, a nossa espécie, ela precisa desse tipo de ferramenta, né, de desassociação, porque eu estava depois que acabou a série, eu fiquei pensando, falei: "Mano, como é que você consegue comer, como é que você consegue dormir, como é que você consegue pensar?", igual eu estava falando no iPhone, "Pô, eu quero comprar um iPhone, eu quero, eu tenho aqui meus projetos e tal", enquanto tem gente cortando cabeça de criancinha ali do lado, cara. E a gente consegue fazer essa desassociação, né, a gente consegue viver a nossa vida normalmente, comprar os nossos tênis Nike, usar os nossos eletroeletrônicos feitos lá pelos escravos lá não sei na onde. Eu vi aquele filme também, o Sound of Freedom, né, o filme lá da pronto, das coisas lá de escravo sexual e tal, e eles dão um dado, né, eu não verifiquei para ver se é verdade, mas que atualmente existem mais escravos hoje do que houve na altura da escravidão. E nós temos hoje muito mais escravos, muitas mais pessoas escravizadas no mundo do que essa altura. Uhum. Todo mundo sabe disso, percebe? E eu não sei sinceramente se isso é meio isso dá uma certa confusão, porque até que ponto vale a pena um cara igual o Snowden renegar, abrir mão, por isso que eu não sei se é burrice, se é inteligência, se é bondade, se é altruísmo, se é uma deficiência mental, não sei. Se é o cara tinha outro interesse, ele estava pensando que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra. Porque você mexe com uma coisa que é muito maior do que você. O sistema é muito maior. Tá acontecendo uma festa aqui. Estás a ouvir? Estou a ouvir qualquer Estás a ouvir? coisita. Mas está-se bem, mas dá para perceber o que estás a dizer. Estavas a dizer, o sistema é muito maior. O sistema é Hum, muito maior, mano, e para quebrar não consigo ver, a não ser que seja, tipo, um tiro que saia pela culatra, qualquer coisa mudar. Porque tá estruturado de uma forma tão poderosa e tão organizado que escuta, dificilmente eu tenho a certeza que há estudos psicológicos e psiquiátricos que conseguem cada vez mais premeditar os teus comportamentos. Ok? Prever os teus comportamentos com base em X, 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 X. Né? Hum, ah, o Instagram já faz isso. e cada vez melhor, né? Cada vez É. melhor. Hum, e portanto, nós é que, repara, nós em geral, somos dados só para grandes corporações e grandes entidades governamentais. Nós somos dados, somos avaliados pelo que somos capazes de produzir, pelos impostos que pagamos, pelos anos de produtividade, pelas despesas que damos, e é isto. Hum,
Nós somos só somos especiais para nós mesmos. Yep. Só somos especiais para nós mesmos Mas é engraçado e que existe uma visão de que e quando as pessoas ficam falando de de conspirações e não sei o quê, como se o mundo tivesse contra elas, né. E às ve eu essa semana eu falei isso com alguém, a pessoa falou: "Ah, não sei o quê", eu falei: "Mano, você acha realmente que o universo, que a vida, que o mundo tá interessado em você, cara? é uma Você forma de te achar especial, de certa forma, não é? só você". Ah, eu falei isso com a minha mãe hoje, minha mãe estava falando aí qualquer coisa sobre, ah, ela tá tirando carta de condução. Ah, ela falou: "Não, eu sou uma senhora de 60 anos tirando carta de condução, o que que as pessoas ficam pensando?" Eu falei: "Mano, mãe, ninguém tá nem aí". Eu tinha uma aluna de personal trainer, ela estava outro dia reclamando pra mim do tênis dela, falou: "Ah, tem que comprar um tênis, esse tênis tá muito ruim". Eu falei com ela assim: "Olha, até você falar isso, eu nunca tinha olhado para o seu tênis. Só você que tá vendo o tênis ruim, ninguém tá vendo, ninguém tá nem aí pra isso, percebe?" E a gente tem essa ideia de que nós somos o centro do mundo e que tá todo mundo olhando pra gente, né, que tá todo mundo o universo tá em nossa função, o sistema tá nos perseguindo, tá tudo em nossa função, quando na verdade não é. E é o que se fala, né, massa de manobra. Você tem essa pequena elite que define tudo e o resto aqui embaixo. Minha mãe hoje estava falando sobre essas coisas de ela inclusive estava falando sobre esse conflito e ela falou: "Não, o que que adianta eu ficar sabendo de todas as conspirações tudo, eu não tenho poder sobre nada". A Sim. única coisa que a gente fica, a maioria das pessoas, é medo, apreensivo, ah, sei lá, e não consegue fazer nada. E é esse o Nada, objetivo nada. um pouco. Por acaso um amigo perguntou-me há poucos dias o que é que eu sentia, o que é que eu estava a sentir em relação a tudo o que está a passar no mundo e disse: "Olha, sei por alto, sei algumas coisas porque vi alguns podcasts e pesquisei umas coisinhas a outras, mas não sei por intermédio de notícias, nem de. Aliás, eu posso dizer que eu estou na Suíça desde janeiro, né? Portanto, há 10 meses, e em 10 meses na Suíça vi 10 minutos de televisão, se tanto. Porque simplesmente já desisti da. Repara, eu já percebi, põe-te um cenário bonito, não é? Põem-te um pivô bem vestido com aquela voz. Notícia de última hora. Depois dizem estas coisas. Notícia de última hora. Breaking news. Mete aquela música. Tan, 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 tan. E tudo o que te disserem a seguir, tu vais acreditar que foi uma investigação bem feita ou foi, seja o que for, porque tudo está a conduzir para isso. Mas por que motivo é que havias de acreditar que uma entidade está comprometida com a verdade? Por que motivo? Com base no quê? Ok? Pode acontecer que peças sejam muito verídicas, muito sem qualquer tipo de, de polarização ou o que seja, pode acontecer. Mas porquê é que tem que acontecer assim? Porquê é que nós achamos que estamos a ser informados? Essa é que é a grande questão. E nós Percebes? queremos achar que somos informados. Porque, imagina, ok, quando eu vejo uma notícia sobre um incêndio, ok, eu acredito, não sei quantos destacados, não sei quantos bombeiros, veículos, ok, pronto. Não é um assunto político, percebes? Não é um assunto politizado. Quer dizer, pode ser depois, porque é que acontecem os incêndios, mas pronto, no momento em que está a ocorrer essas ocorrências, tudo bem, eu acredito. A questão depois vem com a seguir, né? Com a politização das coisas. E aí eu, pá, não consigo, Olha, estás percebes? a falar isso e eu tô aqui fazendo por acaso o meu algoritmo aqui me remeteu à produção de conteúdo, por exemplo. Como é que funciona mais ou menos, como é que você estrutura uma produção de conteúdo para que ela possa fazer o que você quer que ela faça, que é vender um produto. No final é vender um produto ou um serviço, você quer capitalizar. Só que você sabe que se você chegar com o seu conteúdo de oferta e explicitamente falar: "Olha, estou vendendo isso, comprem". Por mais que seja bom, as pessoas criam de imediato, porque existe um sistema, né, que é o blind banner, de imediatamente as pessoas criam aversão àquilo e ela se retrai. Então como é que a gente faz para produzir conteúdo? A gente cria, na verdade não é a gente cria, né, existem vários tipos de funis, você estrutura o conteúdo dentro desse funil de acordo com o nível de consciência dos estágios em que o público está distribuído dentro desse funil.
E no meio disso, você em determinados momentos solta a sua oferta, e de preferência relacionada, indiretamente com o que você está fazendo. Eu acho que a notícia é a mesma coisa. Falamos do incêndio, falamos da enchente, falamos da não sei o quê, você já está tão ali naquela no flow, percebe? Na hipnose, aí de repente ele solta e fala: "Olha, Israel matou 200", aí você acredita também, percebe? Então é até uma técnica que a gente usa para vender. Tem um livro que é a Bíblia Negra das Vendas, sei lá, que ele fala assim, a técnica do sim, né, você vai fazendo pergunta pra pessoa, de forma que você sabe que as respostas serão sim. Você é uma pessoa boa, sim. Você gosta da sua família, sim. E você vai fazendo a pessoa falar sim, 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 a probabilidade de quando você chegar e fazer a oferta para ela, ela falar sim, é muito grande, porque ela já veio naquela heurística, né, de confirmação, 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 confirmação. A psicologia do marketing é mais ou menos isso, o que a gente vê hoje dentro dos telejornais, da mídia de forma geral. Olha, eu tenho estado muito atento, eu já comentei isso com você, sai um pouquinho do assunto, mas continua dentro da mesma temática, porque essa coisa da polarização e como é que as pessoas são levadas a assumir determinados polos. Cada vez mais, dentro quase para não dizer todo, pelo menos 95% das séries e filmes que eu vi nos últimos tempos tem uma relação homoafetiva. Olha, deixa-me só dizer que a série que tu começaste a ver, o que tu viste, eu comecei a ver o Sim, primeiro episódio e percebi que o Procurador-Geral era homossexual, quando estava logo no primeiro episódio. E depois, sim, passados uns minutos, percebi que a senhora, que acho que era colega de uma das netas ou assim, que estavam a fazer um ensaio clínico qualquer, também era homossexual. sim. Ali em, portanto, e aí deixei de ver. Percebes? Deixei de ver. Portanto, vi 25 minutos do primeiro episódio dessa série e deixei de ver porque já não Olha, consigo, percebes? essa série foi muito estranha, porque, assim, uma das coisas que eu foi aquilo que eu te falei, né, dessa eles falarem abertamente de coisas que são, me remete àquele livro lá, As 48 Leis do Poder, eles falam daquilo abertamente lá, né, estratégias para manipular e para dobrar e para enganar. E uma sensação que eu tinha durante todo o tempo que eu vi a série inteira, mas a sensação que eu tinha, foi: "Cara, não, eu tenho que parar de ver isso. Isso é um lixo". E a única coisa que isso que faz, imagina, eu tenho essa consciência, eu vi o tempo inteiro a manipulação, percebe? A forma como eles querem criar uma imagem, e você vai engolindo aquilo, você vai engolindo. Se você vê isso de uma forma recorrente, isso vira a sua realidade. Ah, incluindo esta série, a maioria das séries, eu vi uma outra agora recentemente, que é o Corpus, que é uma série que parece muito com Dark, que é uma coisa de volta de viagem temporal, não sei se chegaste a ver Não. o O Dark trailer, vi. que Dark sim, essa não sei o que é. um corpo o mesmo corpo aparece em 4 linhas temporais diferentes. Então basicamente Hum, o mistério é esse, como é que hum. o mesmo cadáver em 4 tempos. E aí nessa série tem uma personagem que é casada e tal, e ele se envolve com um outro homem, e aí mostra a cena do envolvimento deles. Eles vão lá, fazem amor, aquela faz sexo, sei lá. E aí eu assistindo com a minha namorada, eu falei: "Mas olha pra você ver, toda série tem esse tipo de coisa". E aí um pouquinho mais pra frente, aconteceu uma relação entre um homem e uma mulher, e cara, não foi 10% da atenção. A cena de sexo do homem e da mulher não ocupou 10% do tempo da cena de sexo dos 2 homens, percebe? E não é que eu estou dizendo que seja errado ou que seja certo, o que eu estou dizendo é que existe uma intenção de forçar essa narrativa em cima das pessoas, percebe? Como houve no passado, a gente teve uma altura que todo filme mostrava cena de sexo, né, todo filme tinha que ter o mocinho e a mocinha. Depois parou, isso ficou chato, né, ficou muito batido e parou. Normalmente, os filmes até não tinha mais relação, a mocinha não tinha que se apaixonar pelo mocinho e tal, só que agora virou. Agora todo filme tem que ter uma relação, homoafetiva. A última série que eu vi,
Já estava à espera de algo assim, mas superou tudo e só vi porque já tenho vindo ver. Tenho vindo. Tenho visto todas as temporadas anteriores. Sex Education. Mas Ah, sim, nesta superaram-se. eu ainda Nesta não vi a última superaram-se. temporada. Superaram-se porque casais heterossexuais que eu me esteja a lembrar, há um, que é o casal principal, que é o personagem principal com a. Eu já não lembro o nome dos personagens. É isso. A acontecer ao vivo e a desenvolver ao vivo, há um. Depois tens de tudo. Tens de tudo. Tens uma mulher que é uma senhora, uma miúda que é frígida, não tem desejo sexual. Tens um rapaz que é bissexual. Casais homossexuais tens não sei quantos. Casais em que há transição ou estão na transição e pá, é incrível. É incrível pelo quão óbvio é que se está a tentar empurrar uma narrativa, percebes? Não que eu não acho que não deva haver representação, porque isso existe, né. Claro, tudo bem, O concordo. problema é que é claro, A tá sobre-representação, não é? eles estão forçando a barra. Então, tipo, até porque não justifica, por exemplo, toda série que eu ver quantos casais homossexuais você conhece, Fábio? É isso. Eu conheço poucos, conheço 3 ou 4. E não se a gente fosse transferir isso para o entretenimento, não justifica todo filme, toda série ter um casal homossexual, percebe? Do mesmo jeito também que não justifica toda série ter um casal heterossexual romântico. O que eu tô dizendo aqui é isso, é essa forçação de barra, com que intuito eu sei lá, mas que existe aí uma forçação de barra muito grande e que tá mudando, que tá construindo essa narrativa, né, de que tudo é Mas permitido, tudo é repara, possível. mas eu acho que a resistência que eu tenho, eu se calhar até um bocadinho mais do que tu e a resistência que tu tens, eu acho que é geral. Eu acho que muita gente tem essa resistência, É percebes? possível. Eu não acho que sejamos a minoria. Não tenho a sensação que sejamos a minoria. Portanto, isto se calhar vai lá através da repetição e repetição e repetição e repetição. Não sei, não sei, não sei. É a Ou então estratégia volta, de distribuição de volta a, conteúdo. mas se tu vais ver, por exemplo, a Disney tem tido grandes quebras de lucro, várias, empresas produtoras têm tido quebras, exatamente porque as pessoas estão-se a afastar um bocadinho disto. E agora Mas das duas, pensa uma, bem, ou diz, diz. nossa geração ainda tem alguma resistência, a próxima não vai ter. Eles não estão preocupados, a nossa geração, nós estamos ladeira abaixo, Fábio, nós já chegamos do meio para baixo, né, nós subimos já e agora é para baixo. Eh, Eles estão preocupados é o quê? Com o que que vai vir. Então, é o que eu estava falando da distribuição de conteúdo, ok, eu vejo uma série muito legal, por exemplo, numa série que eu acho que eu já comentei isso com você, numa série que é The Last of Us, tem um episódio inteiro que trata de um relacionamento entre 2 homens. É lindo, é belíssimo o negócio. Eu nunca vi uma representação do amor entre 2 pessoas do mesmo sexo tão bem representado, tão bonito. Ah, ficou bonito, percebe? É coerente, é um episódio, percebe? A série tem lá 7, 10, 8, não sei. E faz sentido dentro da história, não é aquela Hum, empurração de linguiça. E o hum. que a gente tá vendo é o quê? Eles estão porém, dentro de uma série que você gosta, às vezes você engole um conteúdo desse, hã, Sim, pronto, pode porque soar muito gostas. pejorativo o que eu tô falando, mas você engole porque, ok, tá aqui. Aí na próxima você já tá mais tolerante, na outra você tá muito mais tolerante. Chega uma hora que, ok, se é assim para mim que tenho resistência, se é assim para você, que não é nem resistência, é senso crítico. Isso Sim. é você ser crítico, você tá vendo que aquilo ali estão tentando te dobrar de alguma forma. Aí imagina para a maioria das pessoas que já vem ouvindo isso, crescendo com isso, vivendo com isso, é a coisa mais natural. E ó, eu não vejo televisão, eu não assisto videoclipe, eu não ouço música quase nenhuma, eu ouço as coisas que eu ouvi há 20 anos atrás. Hã, imagina para quem está consumindo conteúdo dia e noite.
quem está enfiado em internet dia e noite, rede social dia e noite. Imagina a cabeça dessas pessoas. Cheias de ruído. E aí, Ah, volta na questão da pronto, rodou essa questão Israel-Palestina. Como é que as pessoas vão conseguir não dá, como é que você exclui o ruído? E nós estamos falando de um assunto que, por exemplo, se você quiser saber sobre Israel e Palestina a sério, você vai ter que ir lá e pesquisar, gastar o seu tempo, ler qualquer coisa. Não tem, eh série na 10 séries na Netflix falando disso, percebe? Então, é completamente normal que a gente tenha esse ruído. Eu, por exemplo, te falei daquela visão que eu tinha. Eu sei que eu percebo que existe a manipulação dos dados, então, por exemplo, é o que você estava falando, eu não eu a minha visão é muito próxima da sua nesse sentido. Eu olho para o que está acontecendo, eu não consigo acusar a Palestina de terrorismo. Por exemplo, chega um palestino aqui para mim amanhã e fala: "Ah, o cara é terrorista". Não, mano, eu acho que tem muita gente lá dentro que é gente de bem, que tá lá porque nasceu lá, tem que lidar com isso porque tá lá, percebe? E tem muita gente em Israel que tá na mesma situação, do mesmo jeito que tá na Ucrânia, do mesmo jeito que tem gente na Rússia, que não tem nada a ver com isso. Mas existe um grupo que tá, ah, com desejo político, ambições políticas e que controlam a narrativa e que detém o poder, e o que chega para a maioria das pessoas é essa visão. E aí não é à toa que hoje todo mundo quando vê, por exemplo, um muçulmano, é homem-bomba. A maioria das pessoas que não tem mais senso crítico, vê um muçulmano já pensa: "É um homem-bomba", né, o cara é um terrorista. E isso é comum, cara. Do mesmo jeito que não é só isso, tipo, é o preconceito natural, né, nós temos uma habilidade de criar preconceito para nos proteger. E pronto, você tá ouvindo isso o tempo inteiro. Que você qual que é a imagem que você vai criar dessas pessoas? E aí acaba havendo essa polarização. O assustador é, como você disse, é quando você vê intelectuais, pessoas que deveriam ser os filtros para o ruído, né, e não são. assumir essas posturas. Aí que a coisa Sim, começa a complicar. sim, sim. Porque Sim, né, ver o Manel lá no café polarizado é uma coisa, cara. Agora você vê o professor da universidade, não sei das quantas lá, aí é sim, complicado. aí complica. É assim, nós gostamos das coisas já mastigadinhas, fáceis de entender, e uma coisa fácil de entender é o bom contra o mau, não é? Sem grandes nuances, sem nada, o bom contra o mau, hum, que, por exemplo, na arte é prova de um mau filme ou é prova de uma má obra, se o vilão é sempre vilão. E se tu não percebes porque é que o vilão se tornou vilão, e se o vilão não tem nuances, e o herói é sempre herói, a jornada do herói é algo fácil, óbvia, é um mau filme. É um filme que não. Uma má obra. Seja filme, seja romance, seja o que for. Porque as coisas não são assim. E porque muitas vezes o vilão é o herói da sua história. Hum, então, pá, o passo número um é. Não é para ti que eu estou a falar, é para as pessoas que nos ouvirem. Quando vos apresentarem uma história com bons e maus, pá, é logo red flag, logo. Porque se vos apresentam uma história assim de forma tão clara, Rússia má, Ucrânia boa, Palestina má, Israel bom, ou melhor, de uma maneira diferente. Palestina uh, criminoso ou perpetuador de crimes e Israel como vítima, enfim, é desconfiarem da simplicidade com que as narrativas são apresentadas. Sem nuances, sem contexto, sem história, sem. Pronto, eu percebo que muitos de nós não têm tempo nem vontade para pesquisar e de preferência uma versão simples de engolir e que faça sentido na minha mundividência e está top. Acho que isso não. Até porque E eu acho que pronto. a maioria das pessoas quando veem as pessoas se informam e tal, eu acho que quando ouve falar de
qualquer conflito hoje, parece que na cabeça de todo mundo, tá todo mundo com um comichãozinho falando Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Sim, Qualquer sim, sim, sim. conflitozinho hoje é Terceira Guerra Mundial. E não é estranho a gente perceber que isso também não é coisa minha, eu vi qualquer pessoa falando isso aí, achei muito interessante que hoje a gente tem 3 frentes, né, a gente tem a frente religiosa, a frente política armamentista e a frente capitalista, né, então você tem ali China e Rússia, ah, armamentista e política, né, que tem ali essa veia muito mais forte, você tem essa parte, religiosa que está ali relacionada principalmente ao Islã, né, os muçulmanos, os países de origem, estão fundamentados dentro do islamismo, e você tem aqui o Ocidente com o capitalismo. O capitalismo dominou o mundo durante muito tempo, foi a linguagem principal, né, e agora a gente vê unindo, por exemplo, o que dizem é que a China e isso vai ao encontro daquela conversa que nós tivemos sobre teoria da conspiração, né, que o coronavírus foi uma forma de capitalizar a China para poder construir armamento que eles estão financiando essas guerras, por exemplo, Palestina e Israel, Aliás, estão muito desse armamento é na verdade ocidental, atenção. É, sabes que os maiores produtores de armamento, a China não está entre os maiores 4 ou 5. Está a Rússia, está a França, está a América, os Estados Unidos, depois talvez esteja a China, não sei, mas estes três estão antes. E lá está, e nós depois vendemos o armamento, né, a Estados que depois possibilitam que muito desse armamento vá parar às mãos de terroristas e depois nós chamamos-los de terroristas. No entanto, tu, por exemplo, tens nos Estados Unidos senadores que têm ações em empresas de armamento e que depois, se calhar, isso faz com que possibilitem alguma legislação, né, que permita a continuação de vendas de armas, porque como é que uma empresa de armamento dá lucro? Né? Tem que haver guerras. Se não houver guerras, uma empresa de armamento não dá lucro. Né? Portanto, Sim. percebes a complexificação da coisa? Mas gostei dessa tríade que tu ouviste Isso falar. não pronto, eu não me lembro quem foi que falou, mas, ah, e o que a gente vê hoje é a Rússia e a China, de certa forma, estão ali aliados, há uma grande probabilidade de os países, as nações islâmicas, né, se unirem, mesmo que seja temporariamente, a Rússia e a China para poder combater os Estados Unidos, e isso despoletaria aí a tal Terceira Guerra Mundial. Basta a gente ter, né, e tudo indica, né, o que aí o pessoal que fala das teorias da conspiração, que a ideia é o Biden, né, o governo americano tá à espera de acontecer qualquer coisa, por exemplo, a Rússia intervir de uma forma mais agressiva Então, ou ter alguma justificativa para poder retaliar. Por enquanto ainda não encontraram uma justificativa. Porque isso é o óbvio que vai acontecer, né, mais tempo ou menos tempo, porque eu não tô a ver, a não ser que o Putin morre, alguém substitui, eu não tô a ver a China retroceder no plano deles de dominação do mundo, não tô a ver essas coisas acontecerem, percebe? E mais tempo ou menos tempo a gente vai enfrentar um conflito grande aí, onde a talvez, gente vai ver talvez. Não pode esquecer que a China também tem os seus problemas. Uma população que está a envelhecer. Atingiram agora, há algum tempo que se atingiu o limite e agora é uma população que está a decrescer. Têm também, por exemplo, problemas económicos muito graves. A Evergrande, uma das principais construtoras e imobiliárias, faliu há uns meses. E, portanto, a própria China tem muitas questões que está a debelar-se. Né? Agora, é verdade que o seu exército tem crescido enormemente nas últimas décadas, tem sido algo. A China nunca, há muitos, já foi vista como uma potência militar, mas muito antes do nosso tempo, né? Há milénios, há séculos e milénios, bom, séculos e milénios, sim, 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 antes, nas dinastias, e a China tinha algum poder local.
Agora, durante muito tempo não, mas agora está a ser cada vez mais considerado. Não te esqueças que os Estados Unidos têm uma forte presença no mar da China, uma forte presença naval, como quem diz, nós estamos a controlar algum movimento em falso, nós ah, contra torpedeiros e com, sei lá, com ogivas nucleares, muito provavelmente, aqueles mísseis nucleares, com capacidade de atingir a China, portanto, de certa forma, tentar impor alguma tensão. Sim, Mas depois existe várias sanções também, né. Eu sei que, sim, sim, sim. algumas empresas americanas não podem vender microchips, tecnologia de ponta não Há podem muita ser coisa. vendida para a China. A espoletar alguma coisa seria a invasão de Taiwan por parte da China, que é algo que se vai falando. E Taiwan aqui tem uma importância geoestratégica enorme porque é onde são produzidos muitos dos microchips, ok? Que são depois enviados para a América. Portanto, depois tens também a Arábia Saudita que vai brincando e ameaçando em acabar com o petrodólar, isto é, deixar de vender o petróleo em dólares, que é uma das coisas que ainda dá muito poder ao dólar americano, porque obriga todos os países a terem que comprar dólar para adquirir o petróleo da OPEP. Né? E, portanto, tens aqui muitos fatores que... E depois tens os BRICS que estão a crescer, não é? Sabes o que é BRICS? Que é, originalmente quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que eram, de certa forma, os países fora do eixo e que agora têm crescido. Cada vez mais países têm pedido para ingressar e já se fala querem criar uma moeda tendo como base o ouro, portanto, não uma moeda fiduciária 100% sem nada que lhe dê valor. E, portanto, não sei até que ponto é que poderá ser também uma ameaça, mas a verdade é que andam a desenhar 3, 4, 5 ameaças ao mesmo tempo, não é? Ao poderio americano. E a verdade é que, se tu vais ver a história, não há nenhum império que tenha caído sem guerra, sem antes haver guerra. Né? Seja o Império Holandês, seja depois o Britânico, seja agora o americano, tem havido sempre uma guerra a preceder isso tudo. Porquê? Porque quando um império está a perder força e se vê contra a parede, é como um cão acossado que não perde nada. Né? Quando não tens nada a perder é quando tu és mais perigoso. Agora, de que forma isto irá decorrer? Se irá decorrer nestes moldes mais graves? Espero não estar cá para ver. Mas se cá estiver para ver, olha, se calhar vou começando a comprar umas latas de feijão, Bitcoin, que por acaso subiu bem agora nesta última noite, subiu cerca de $5.000 numa noite. Teve Enfim. aí teve um erro qualquer recentemente que eu vi a Sim, notícia, sim. o Bitcoin Sim, subiu muito e depois o erro foi o Spot BTC ETF, né? Um ETF que foi feita a proposta, como há ETFs para o ouro, não é? Tu, em vez de ter um acesso direto ao ouro e comprares ouro, compras ações de um ETF que tem uma reserva de ouro. Não é? E, portanto, estás exposto ao preço do ouro de forma indireta. Isso não existe ainda para a Bitcoin. Ok? Mas foi feita, a BlackRock apresentou essa proposta, foi negada devido a alguns erros na proposta, refez a proposta e os especuladores falam numa certeza de 80% a 90% que essa proposta vai ser aceita pelo SEC. Só que saiu uma notícia que já tinha sido aceita, que é mentira, não foi? E isso bastou para a Bitcoin disparar. E para o ano também vamos ter o halving 2024, em março, se não me engano. Portanto, a produção de Bitcoin vai passar por metade. Enfim, mas sobretudo a questão, lá está, a Bitcoin e há alguns indícios que pode ter sido criado pela CIA, algumas coisinhas que vão ganhando de sentido, mas ainda assim é a forma de guardar riqueza mais transparente que lá está, já falámos disto, né? Portanto, no outro episódio, vou deixar depois aí a menção, mas ainda parece-me a forma em que tu és mais dono de uma forma de riqueza, a par do ouro físico.
e que te pode fazer, pode ajudar bastante em momentos de crise, como muitas vezes parece que estamos a ir. Para terminar, só queria dizer que também esta questão de eh, nós, seres humanos, temos uma atração psicológica muito grande pela questão do apocalipse, desde sempre. Durante muito tempo teve um desígnio muito religioso, né? O apocalipse seria a segunda vinda de Cristo, ou o que seja, e desde há algumas décadas tem passado, à medida também que a religião foi perdendo poder, tem passado para uma esfera mais da sociedade civil, e agora é mais científica, é uma guerra nuclear, ou uma guerra biológica, ou o que seja, né? Mas a base é a mesma. É esta atração que nós temos, esta atração psicológica para o fim completo, né? Para o apocalipse. E isso existiu desde sempre. Há registros disso ao longo de vários períodos da história. É verdade que agora o poderio que nós temos a nível nuclear, por exemplo, é totalmente diferente. E realmente agora o ser humano tem capacidade para se autodestruir. E isso é um ponto que importa dizer. Mas importa não esquecer também que isto está presente na nossa psique desde sempre. Esta atração pela narrativa do fim, do pavor do fim. Talvez Então, talvez pela não compreensão da morte, né, tá muito relacionado à morte. claro, claro, claro. É assim, a compreensão da morte nós podemos compreendê-la, mas biologicamente há sempre aqui um medo que não tens como, não é? Eu posso dizer que estou em paz com a minha mortalidade, mas se me vier um leão atacar, eu não vou ficar, ok, olha, pronto, chegou o meu momento. Porque Não, não não é? sou eu que reage ao leão, né, Não és tu. é Eu estou a dizer, algo que há em mim que reage. eu podia dizer que nunca és tu que reage a nada, é sempre algo que há em ti que reage, Sim, sim. mas pronto. A diferença é que no caso do leão é mais instintivo, né, não é tão racional. O Sim, algoritmo é muito, muito, muito mais sim, instintivo. E como em relação ao resto há uma ideia de que a gente raciocina e analisa, dá a impressão de que sou eu quem estou associado a isso, né, que sou eu que estou exato, analisando. Quando é exato. instintivo, aconteceu e pum, eu nem sei de onde é que veio, só Mas, não veio. é, mas isso também acaba por ser engraçado, não é? Nós acharmos que estamos mais ligados, ou que somos mais nós na parte racional do que na parte instintiva. É engraçado também. E tem associação, né, eu me associo porque quando eu acredito que eu estou pensando, eu me associo ao pensador, né. Quando eu raciocino sobre alguma coisa, eu me identifico como aquele que raciocina. Tanto é que quando a gente é engraçado isso, porque a gente, por exemplo, quando eu faço alguma coisa de mal, na religião, o que que a gente fala? É o pecado, foi o diabo. Eu não associo a mim. Tudo que é instintivo, tudo que é muito instintivo, né, e foge do meu controle, Hum, da minha zona foste de segurança. aliciado, foste aliciado pelo diabo, É, não é. é? É como se fosse algo fora de mim que me levasse para aquilo. Agora quando eu penso a respeito, não, aí sou eu, se calhar é o tal penso logo existo. Excelente. Olha, gosto muito dessa ideia e acho que uma forma perfeita de acabarmos este café hoje, que até foi mais ou menos organizado, né? Porque falámos de algumas coisas diferentes, mas voltámos ali àquele assunto que também é um assunto do dia e, portanto, é normal que queiramos. Parece os nossos cafés na altura do Covid, lembras-te? Estava tudo vazio na avenida, eu, tu e o Rafael, o meu irmão, É, a discutir os primeiros números, que havia aquele site que mostrava os números. era o Parece. Word Matter. É. Olha, mas foi uma boa abordagem, porque até eu não sabia que você queria abordar por esse prisma, né, que é essa coisa da polarização, eu acho que foi interessante, porque não só falou dessa questão, né, do hoje, não só tocou no ponto Palestina e Israel, mas é esse cuidado em se ter com assumir lados, né, Sim, e se proteger de certa forma desse enviesamento, que às vezes a gente não pensa a respeito dele, a gente só vai apontando o dedo e assume um lado porque alguém falou e tal. E ter atenção ao fato de que nem sempre essas pessoas que estão à frente das organizações, das entidades, que são os ditos especialistas e tal, nem sempre a gente pode confiar, ou sei lá se a gente já pôde confiar alguma vez, porque há muitos interesses ali que estão para além da nossa compreensão, né, então é isso. É isso. Sobretudo, esta questão da simplificação de narrativas, temos sempre muita atenção a isso, porque
Quase nada é assim tão simples. E se nos é apresentado como muito simples, logo aí é ok, isto merece realmente desconfiança. Normalmente é o que a gente usa quando a gente quer vender, né, nós tiramos o cinza, ou é preto ou é branco, porque o Exato, cinza gera aquele e eu não quero que as exatamente. pessoas tenham esse Ex sentimento de dúvida, não, quero que ela tome uma decisão, e aí eu tiro o cinza. Preto ou branco? Qual que exatamente. você quer? É isso mesmo. Meu querido, estamos juntos. Em breve, fisicamente, já faltou mais para faltar menos. E portanto estarei aí em breve. Um grande abraço. Tá bebido o café E de a hoje. vocês todos, um abraço a toda a gente que testemunhe o nosso café. Boa. Tchau, Fabão. Tchau.